Olá, hoje eu quero falar aqui sobre 5 conselhos para você em 2019, baseado na vida da Sunamita. O primeiro conselho que eu dou para você é viver uma vida para agradar ao Senhor. Quando nós vivemos uma vida para agradar a Deus, Deus nos presenteia com coisas que a gente nem pede. É isso mesmo, com coisas que a gente nem imagina, às vezes nem pede, e o Senhor nos presenteia. A Sunamita está descrito lá no segundo livro dos Reis, capítulo número 4. A Bíblia diz que Eliseu e seu servo Geazi passavam por aquela casa e ela fazia com que eles viessem comer pão. E um dia ela pediu do seu marido autorização para construir um quarto lá atrás da sua casa, para que quando Eliseu e Geazi passassem, ficasse ali. Fez uma mesa, fez uma cadeira, fez tudo direitinho ali, para ele descansar quando ele passasse por aquela casa. E a Bíblia diz que um dia Eliseu chamou Geazi e pediu para ele perguntar dela se precisava de algo. A Bíblia diz que ela disse que não precisa de nada, habito no meio do meu povo, está tudo tranquilo. Ou seja, ela não estava fazendo nada com segundas intenções, ela fazia realmente para agradar a Deus, para agradar ao Senhor. O segundo conselho que eu dou para você é não se desesperar. Olha só, não se desesperar. Por quê? Vamos dar o exemplo dela. Olha só, a Bíblia diz que o Geazi foi lá, perguntou dela, disse que estava tudo bem, habitava no meio do seu povo, estava tudo tranquilo. Talvez dissesse assim, não preciso de nada. Então Geazi voltou para o quarto e disse para Eliseu, olha, disse que está tudo bem. E Eliseu disse, e o que a gente pode fazer por essa mulher? E Geazi disse, olha, eu soube que ela não tem filhos, Então a Bíblia diz que Eliseu mandou chamá-la, ela veio até a porta do seu quarto e ele disse para ela, olha, você com o tempo determinado da vida, você vai ter um filho. Ou seja, daqui a 9 meses você vai ter uma criança, vai ter um filho. E ela ficou assim meio desacreditada, disse, não mintas a tua serva. Mas a Bíblia diz que depois de 9 meses ela teve a criança. A criança nasceu e foi crescendo. E um dia determinado ela estava trabalhando com o seu pai na lavoura, no campo, e de repente começou a ter uma dor de cabeça. E como todo pai faz, né, disse, leva lá para a mãe dele, E levaram o menino para a mãe dele. Quando chegou lá, a Bíblia diz que o menino começou a ficar com dor de cabeça, deitou no seu colo e perto do meio-dia o menino veio falecer. Morreu a criança que Deus tinha dado agora morreu. O que fazer? Se desesperar, sair correndo no meio da rua, gritar para o seu marido, o menino morreu, não. Ela não se desesperou. O que ela fez? Pegou a criança, foi lá no quarto de Eliseu, deitou o menino na cama e ficou, vamos dizer assim, sem se desesperar, né? Não entrou em desespero. Colocou o menino lá na cama, foi até o seu marido e disse assim, olha, prepara um servo seu, prepara um animal que eu vou até o homem de Deus e depois retorno. E ele perguntou o que aconteceu. Por que você vai hoje? Ela disse, não, vai tudo bem. Ou seja, ninguém sabia que o menino tinha morrido. Ela confiou no Senhor, ela confiou em Deus. Então, independente da situação que você passe, a dificuldade que você venha passar ou possa passar, não entre em desespero por nada, porque de repente pode agravar a situação se você se desesperar. Já pensou se ela conta para o seu marido? Qual seria a reação dele? Entrar um choque, um desespero e poderia acontecer algo pior. Então, se você passa ou de repente vai passar, em nome de Jesus não vai, mas se passar, não entre em desespero em momento nenhum, beleza? E o terceiro conselho, o terceiro exemplo que eu dou para você, baseado na vida sunamita, é recorrer ao Senhor. Isso mesmo, recorrer a Deus. Independente da situação, recorra ao Senhor. Não vá procurar outros meios Não, em primeiro lugar, recorra ao Senhor. Mesmo que depois alguém apareça para estender a mão e lhe ajudar, mas o primeiro objetivo que você tem que fazer é recorrer ao Senhor. É o terceiro passo, a terceira dica, o terceiro exemplo que eu dou para você baseado na vida sunamita. Recorrer ao Senhor. O que ela fez? Foi até o Eliseu, no monte, onde ele estava com certeza orando, e ela foi até lá, porque ela sabia que era de lá que vinha o socorro de Deus. A Bíblia diz que onde vem o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, recorra ao Senhor, independente da situação que você está passando, recorra ao Senhor. Ele é o dono do milagre, Ele pode fazer muito por você, com certeza absoluta.
Não recorra a outra pessoa em primeiro lugar. Em primeiro lugar, recorra ao Senhor. Quarto exemplo, quarto conselho que eu dou para você, baseado na vida sunamita, é: insista no teu milagre. Isso mesmo, insista no teu milagre. A Bíblia diz que ela foi, mas no meio do caminho Eliseu viu ela vindo até o monte e disse para o seu servo Geazi: Geazi, vai lá com ela e pergunta se está tudo bem com ela, tudo bem com seu marido, tudo bem com seu filho. Geazi desceu no monte, encontrou ela no meio do caminho e perguntou: vai bem com você, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? Ela disse: vai tudo bem, sem murmurar, sem reclamar, mas ela disse: vai tudo bem. Ela não murmurou, sabia que o seu filho estava morto em casa, mas não reclamou e não murmurou e disse: vai tudo bem. Ela veio, quando chegou no monte, a Bíblia diz que ela se lançou aos pés de Eliseu, se prostrou e perguntou de Eliseu: porventura te pedi algum filho? Porventura eu fui lá pedir alguma coisa? Não. Aí o que Eliseu disse? Olha só, Geazi, vai lá até ela, leva o teu bordão até a criança, vai até o teu bordão, coloca sobre o menino, faz a oração. E ela disse o quê? Olha, Eliseu, ou homem de Deus, eu digo uma coisa para você: eu não saio daqui se tu não for comigo. Por que ela falou isso? Porque ela não ia sair daí sem a sua bênção, sem o seu milagre, porque ela sabia que o milagre estava através da vida de Eliseu, através da vida de Eliseu. Por que ela sabia isso? Porque ela recebeu a promessa da criança sem pedir. E quando nós agradamos a Deus sem pedir nada, Deus nos dá coisas que a gente nem imagina. Ela nunca imaginava ter um filho, e ela teve um filho. E agora a criança morreu, e ela sabia que o socorro vinha através da vida de Eliseu. E ela disse: olha, não saio daqui se tu não for comigo. Ela insistiu no milagre, ela insistiu, ela não desistiu. De repente ela poderia voltar e o milagre não ia acontecer. E ela insistiu para que ele fosse com ela. A Bíblia diz que Geazi foi, colocou como Eliseu disse, mas não aconteceu nada. O menino continuou morto. E ela não saiu de lá sem que o milagre, através da vida de Eliseu, fosse com ela. Insista no teu milagre, insista, independente da dificuldade, da situação, insista. Quinto e último exemplo, o conselho que eu dou para você para 2019. Aguarde e confie e agradeça ao Senhor por tudo. Olha só, Geazi foi, não aconteceu nada. E eles desceram. Eliseu e a sunamita desceram, chegaram no quarto. A Bíblia diz que Eliseu colocou o seu corpo sobre o corpo do menino, que já estava frio, e o seu corpo estava aquecido, deitou sobre o menino, orou ao Senhor, depois começou a dar voltas na casa para que o seu corpo aquecesse novamente. Enquanto isso, a sunamita estava lá fora, aguardando, esperando o milagre. A Bíblia diz que Eliseu deitou sobre o menino, orou ao Senhor, o menino espirrou 7 vezes e começou a falar. E olha só o milagre acontecendo aí. A Bíblia diz que quando o menino levantou, Geazi disse: chama lá a sunamita e manda ela vir aqui. Quando ela veio, a Bíblia diz que ele talvez abriu a porta e disse assim: está aí o teu filho, toma aí o teu filho. Com certeza ela abraçou. A Bíblia diz que ela se lançou em terra, agradecendo pelo milagre, pela ressurreição do seu filho amado. Olha só, você precisa agradecer, você precisa aguardar. Na hora certa o milagre vai acontecer. A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor, esperar no Senhor, confiar e esperar. O milagre vai acontecer na hora certa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, que com certeza vai edificar muitas vidas em nome de Jesus. Deus abençoe.